palavra, queridos? Amém? Fala um amém forte aí. Amém, amém, amém. Nós estamos numa sequência de pregações onde estamos tratando tempo de conserto. Fala comigo, tempo de conserto. Tempo de conserto. E hoje a gente encerra esta série de palavras. O Senhor nos deu cada tema, queridos. Nós buscamos no Senhor cada tema para que viéssemos nos alinhar ao plano do Senhor. Então, tratamos acerca da maledicência, tratamos acerca do orgulho, tratamos acerca dos ciúmes e da inveja. E hoje é um tempo de conserto, vivendo em obediência. Diga comigo, vivendo em obediência. Eu vou te sacudir bastante para que você possa participar comigo. Então, eu sou daqueles carentes, né? Então, me ajuda aí, me ajuda aí. Quando eu falar para você, você fala comigo, para que você possa me abençoar daqui também. Amém? Amém? Posso abrir meu coração com você? Quando nós começamos essa série de pregações, irmãos, posso te dizer, eu achava que o meu coração estava bem curadão. Eu já me achava bem tratadão. Não é? Mas Deus nos usa para curar outras pessoas, Deus te usa para curar outras pessoas, para levar esperança, para levar renovo na vida de outras pessoas, e a gente começa a se sentir curadão, fala aí, não é? Mas nesse tempo que o Senhor tem nos chamado para examinarmos a nós mesmos, examinarmos o nosso coração, eu tenho visto que Deus tem uma obra muito grande a fazer ainda em mim, e eu acho que Ele também tem uma obra grande a fazer no teu coração, sim ou não? Ainda tem muita coisa que nós precisamos ser tratados pelo Senhor. Ainda tem muita rebarba que precisa ser removida. Ainda tem muita coisa a ser lixado, a ser acabado. A única certeza que temos é que o Deus que começou a boa obra não é igual àqueles que param pelo meio do caminho. Não é? Tem algumas construções, não é igual o serviço público, não é? Não é igual a esfera pública que para algumas construções pelo meio do caminho, abandona as construções, não. O Deus que começou a boa obra em mim e em você, Ele é poderoso e Ele vai terminar a boa obra. Amém? Amém? Basta um sim do nosso coração, basta um desejo do nosso coração, Ele vai terminar a boa obra. Amém? Amém? Então, eu quero tratar com os irmãos acerca desse vivendo em obediência. Vou ler textos conhecidos e que o Espírito Santo esteja trazendo um renovo no nosso coração acerca de um assunto que a gente já conhece. Mateus 28, do versículo 19 até o versículo 20. Eu vou projetar e vou ler vários versículos, então acompanhe comigo aqui. Se você quiser anotar, anote, depois você lê as referências na tua versão. Esse é o texto conhecido como Ide, a grande comissão. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a quê? A obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Amém? Então, queridos, o Senhor Jesus nos deu os seus ensinamentos e falou para nós: obedeça a minha palavra, obedeça aos meus ensinamentos. Amém? Amém? E também nos incumbiu de transmitir esses ensinamentos a outros, aos novos cristãos, e ensiná-los também a obedecer. Então, há uma ordem do Senhor para que eu obedeça a sua palavra, os seus ensinamentos, e que eu ensine também os novos cristãos a obedecer. Feito? Amém? É assim na tua Bíblia, é assim que você entende? Então, queridos, desde o início da nossa fé, desde o começo da nossa fé, é muito claro para nós que nós somos chamados a obedecer ao Senhor. Amém? Amém? Nós somos chamados. O que define um discípulo do Senhor não é o quanto ele conhece das Escrituras, não é o quanto ele conhece dos ensinamentos do Senhor. O que define um discípulo é um discípulo que conhece os ensinamentos, mas também obedece. Amém? Amém? Obedecer, conhecer e obedecer. Este é o grande ensino do Evangelho. O conhecer as Escrituras e obedecer às Escrituras. E logo, muito bem cedo, né, logo que a gente se converte e conhece a Cristo, a gente logo recebe esse ensinamento. Então, o ensino é útil, o ensino foi instituído pelo Senhor. Ele disse: ensine povos de todos os povos, de todas as nações. No entanto, o nosso ensino precisa gerar uma atitude.
O nosso ensino precisa gerar uma ação. O ensino não é apenas um conhecimento, não é só para trazer conhecimento, não é só para trazer informação. O ensino visa trazer obediência, mudança de vida. Amém? Amém? Então, queridos, o texto de Lucas, o capítulo 6, o versículo 46, ele mostra uma indignação do Senhor Jesus. O Senhor fica indignado, porque ele diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Não faz o mínimo sentido chamar Jesus de Senhor, tê-lo como Senhor, tê-lo como o dono das nossas vidas, se a gente não atende às ordens dele, se a gente não obedece os ensinamentos dele. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, quem ouve os ensinos do Senhor e não os pratica, ele é um insensato. Lembra da parábola do construtor insensato? Aquele que construiu a sua casa sobre a areia, lembra disso? Porque o Senhor Jesus estava dizendo: aqueles que ouvem as minhas palavras e não obedecem, é um insensato, é um imprudente, é um imprudente. Então, queridos, é muito claro para nós. É muito claro para nós, todos nós temos esse conceito, que a vida de um cristão, o estilo de vida de um cristão, é de obediência aos ensinos do Senhor. Amém? Até aqui tudo certo, choveu no molhado. Todos nós sabemos desde o primeiro dia que a essência do cristão é obedecer os ensinos do Senhor. Então aqui a gente agora aprofunda um pouco mais a nossa conversa, porque a grande questão é o porquê obedecemos a Deus. Com qual motivação, qual é a motivação da sua obediência? Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: por que você obedece a Deus? Faz uma cara assim, meio de dúvida, assim, como é que é? Por que você obedece a Deus? Qual a motivação da sua obediência? E aqui a gente aprofunda o nosso assunto, e é exatamente isso que o Senhor quer tratar conosco. Porque você já sabe, nós já estudamos aqui, que fazer o certo com a motivação errada, vai nos levar para um lugar de reprovação em Deus. A regra, a motivação errada faz de um projeto bom, estraga um projeto bom. A motivação errada põe em condenação, mesmo que o projeto seja bom. A regra de ouro, meu irmão, é fazer a coisa certa com a motivação certa. A sabedoria é fazer o certo com o coração certo. Diga comigo, fazer o certo com o coração certo. Essa é a sabedoria. Essa é a sabedoria. Esta é a sabedoria. Então, nos nossos dias, as pessoas se relacionam com o Evangelho, as pessoas se relacionam com as questões espirituais, com Deus, como quem avalia uma proposta comercial. Então imagine que você vai comprar um terreno, uma chácara, amém? Uma chácara onde você há de passar a eternidade. Ó, não é passar até a sua aposentadoria, não, é passar a eternidade. Pois é, alguns analisam o Evangelho, analisam Cristo, analisam Deus, analisam a proposta do Evangelho, como quem analisa uma proposta comercial. E aí nós temos o seguinte, a primeira proposta. A primeira proposta é o seguinte: viva como você quiser. Viva como você quiser, viva para você mesmo, viva sem freio, faça o que você quiser, faça o que te der na teia, viva do jeito que você quiser. Acontece o seguinte, que as consequências disso é que você terá morte espiritual, você vai para o inferno e vai viver na companhia de Satanás. Fala aí, misericórdia. Misericórdia. Alguns analisando esta proposta, né, como quem analisa uma proposta comercial, ele fala assim: não custa nada. Não me cobra nada. A porta é larga. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas o bairro é ruim. Sim ou não? O bairro é muito calor. Tem muito calor lá. E o calor é eterno. O ar-condicionado não resolve. A vizinhança é perturbadora. Né? Tem um tal de Satanás por lá. Meu Jesus, estou fora. Estou fora. Eu sou bonito demais. É um desperdício morar no inferno. É um desperdício.
Eu mereço algo melhor. E então ele vai analisar a segunda proposta. A segunda proposta é o seguinte: viva em obediência. Morra para você mesmo. Morra para você mesmo, morra para a tua vontade. A vontade que há de prevalecer não é a sua. A vontade que há de prevalecer é a vontade de Deus. Morra para você mesmo, para que você tenha vida, vida abundante, vida no Espírito. E vá para o céu e vá morar com Deus. Essa é a segunda proposta, ou a primeira proposta, não é? E a pessoa então vai analisar. É assim que as pessoas fazem, elas analisam. E ela fala assim: puxa, o bairro é bom, né? Lá dizem que é muito legal, a companhia é boa, a vizinhança é bacana, é tudo muito, muito chique, tudo muito organizado. Mas o problema é que custa caro. Diga, vai custar tudo, vai custar a minha vida. Para viver na companhia de Deus custa caro, custa tudo. Eu tenho que morrer para mim mesmo, eu tenho que abrir mão da minha vida para viver para Cristo. É caro demais. Não sei se eu quero. Eu estou numa situação difícil. É assim que alguns ficam. Queridos, alguns decidem por Cristo, pelo projeto de Cristo, porque eles se amam demais para ir para o inferno. É por isso. É porque a opção, a outra, decidem por Cristo, decidem pelo Evangelho, porque a outra opção é muito ruim, é de morte, é de inferno. Aí eu estou fora. Mas imagine comigo, vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: é só imaginação. Imagine comigo, se existisse uma terceira proposta, se existisse uma terceira via, e eu vou te apresentar, não existe, mas é só imaginação. Imagine uma terceira via, onde a propaganda te diz exatamente isso: viva como você quiser, viva do seu jeito, viva sem freio, faça o que você quiser da tua vida. Pode fazer todas as baboseiras e as perdições, pode se atolar no pecado, porque o pecado não vai te levar para o inferno. Deus vai te aceitar, Deus já te aceitou, e você vai viver com Deus eternamente. Viva como você quiser, porque isso não te rouba a eternidade com Deus. Uma heresia absurda. Não pode fazer corte só dessa parte, porque senão acha que o pastor está falando uma heresia. Mas se existisse essa proposta, qual seria a nossa escolha? Qual seria a sua escolha? Nós continuaríamos amando e servindo ao Senhor como temos feito? Se existisse uma proposta de terceira via, viva como você quiser, viva para você mesmo, os sonhos que vão acontecer são os seus, receba. Como é que você ia viver? Nós continuaríamos nos reunindo como igreja, adorando o Senhor, exaltando o Senhor, vivendo em fidelidade? O que mudaria na tua vida? Responda para você mesmo. O que mudaria na sua relação para com Deus se existisse uma terceira via? A resposta boa, meu irmão, sabe qual é a resposta boa? A resposta boa é o seguinte: pastor, não mudaria nada. Pastor, não mudaria nada. Eu vivo em obediência ao Senhor, não pelo que eu posso ganhar ou pelo que eu posso perder. Eu vivo em obediência ao Senhor porque eu o amo. A minha relação para com Ele não se pauta em ganha e perda, não se pauta em interesse. Eu vivo em obediência ao Senhor porque eu o amo e ponto final. Amém? Essa é a resposta boa. Mesmo que existisse uma terceira via, eu não a escolheria, porque eu sei em quem eu tenho crido. Os crentes costumam dizer amém, assim, bem eufórico nessa hora. Uau, pastor, que coisa linda! É isso, irmãos. Não há uma terceira via, mas mesmo que existisse, nós não a tomaríamos, porque nós nos relacionamos com Cristo, não pautado no que ganho, no que perco. Eu posso perder tudo, se eu tiver Ele, eu encontrei o maior tesouro. Amém, amém. O texto de 1 João, capítulo 5 e o versículo 3, nos fala exatamente isso. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Viu, queridos? Quando a nossa obediência, qual é a motivação da sua obediência? É o medo do inferno? Então você vai viver um peso.
Oh, que vida difícil. Oh, que dureza. Mas quando nós somos movidos pelo amor, quando nós somos movidos pelo amor, nada é pesado demais. Quando somos movidos por um amor, tudo é possível. Quando somos movidos pelo amor, nada é difícil. Qual é a motivação da tua obediência? Quando somos movidos, queridos, por amor e por paixão, nada é complicado. Lembra do tempo que você namorava a tua esposa? Lembra lá, Wilson, João, lembra lá? Tinha alguma coisa difícil demais? Hoje de manhã, lá em Jaguariúna, um irmão está aqui conosco cuidando dos kids. Parece que fazia um perambular de 10 quilômetros de bicicleta. Se abanava um pouquinho para não chegar suado na casa da namorada. Amor, quando somos movidos pelo amor, nada é difícil demais. Movidos pelo amor, os seus mandamentos não são pesados. Amém? Amém? Então, queridos, podemos concluir com facilidade. Até aqui chovemos no molhado. Conhecimento, claro, nós estamos convictos disso, é sem novidade. Nós podemos concluir que a obediência é uma marca visível do cristão apaixonado por Deus. Você não consegue me ver a minha paixão. Paixão não é um negócio que a gente vê, mas a gente percebe. De que forma que a gente percebe? Na obediência do cristão. Amém? Quanto mais obedece, mais eu percebo que este ama. Quanto mais eu vejo, quanto mais obedecemos, mais exalamos o nosso amor e a nossa paixão pelo Senhor. Então, quando a nossa motivação não é correta, fala comigo, não é correta. Nós corremos o risco de simular uma obediência falsa. Quando a nossa motivação não é correta, nós corremos o risco de projetar uma obediência que não vivemos. E por que faríamos isso? E por que faríamos isso? Projetar aquilo que não vivemos? Projetar uma obediência que não é verdade na nossa vida, por que faríamos? Para nos sustentar diante dos irmãos. Para transitarmos no meio da igreja e sermos reconhecidos como crentes fiéis. Esse é espiritual. Olha como ele é crente de verdade. Então, queridos, quando a nossa motivação não é correta, nós somos levados a uma falsa obediência, a uma obediência apenas de aparência, e é isso que eu quero tratar com os irmãos. No lugar de corrigirmos as nossas motivações, no lugar de fazermos um autoexame, percorrermos o caminho do arrependimento, não, nós adotamos essa obediência fake. E fazemos disso um estilo de vida, e nos movemos por pura aparência, e não por um amor genuíno ao Senhor. É fake, é falso. Então, eu quero analisar com os irmãos nessa noite, e aqui agora a gente começa a pregação. Então agora eu estou começando a pregação. Fala aí, glória a Deus. Depois de meia hora a gente começa. E eu quero apresentar para os irmãos algumas falsas obediências. Como é que eu coloco lá? Falsas obediências. E a primeira delas é uma obediência de fachada, apenas de aparência. Não há obediência. Não há obediência. Fala comigo, não há obediência. É só uma projeção. É só um cenário. Sabe aquelas cidades aqui de filme? Eu não consigo falar essa palavra. Cidade cenográfica, isso? É só fachada. Tudo é artificial, tudo é superficial, tudo é falso, é tudo de gesso, é tudo de isopor, é tudo de fibra. Você acha que é um castelo, você fala, uau, um castelo de pedra. Aí quando você bate lá, é oco, não tem conteúdo. É assim que é a obediência de fachada. É tudo, nada é sólido, tudo é falso, tudo é superficial. Acontece, queridos, que as pessoas que adotam esse estilo de vida, dessa falsa obediência, elas aprendem conosco a tramitar no nosso meio. Convivendo conosco, elas ganham o jeitão de crente, o estilão de crente, o vocabulário de crente, a postura de crente, e elas se comportam como crente, sem nunca ter experimentado uma transformação genuína. E elas passam décadas, fala comigo, décadas, sem nunca conhecer a Cristo, sem nunca viver em obediência.
É apenas uma obediência de cenário, é teatral. É só cenário, é só de fachada, por trás é vazio, por trás é oco, não tem consistência. E eu preciso dizer para os irmãos que isso não é novo. O Senhor Jesus se deparou com os religiosos na sua época, que viviam exatamente assim. Uma obediência de fachada, apenas de aparência, apenas para se projetar como espirituais, como gente fiel, mas que não é. E o texto de Mateus, o capítulo 15, versículo 7, mostra essa indignação do Senhor Jesus. Ele já sai dando um chute na canela, não é? Hipócritas, falsos. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está onde? Longe de mim, longe de mim. Em vão me adoram. É só teatro. Levanta as mãos, mas o coração está distante. Canta bonito, mas o coração não está conectado com o Senhor. E é por isso que nós temos orado, para que o Senhor venha conectar o nosso coração com Ele. Porque mais do que tudo, queridos, mais do que ritual, mais do que culto, o Senhor quer o seu coração rendido a Ele, amém? O Senhor espera de nós uma obediência completa, genuína, e não uma coisa só de fachada, uma coisa só para projetar, para apresentar. E Jesus, como eu disse para os irmãos, o grande embate de Jesus foi com os fariseus, com esses religiosos que ostentavam uma espiritualidade, uma obediência, uma falsa obediência. E Jesus conta uma parábola muito interessante, eu vou ler com os irmãos, é Mateus 21, do versículo 28 ao 31. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos, parece até a parábola do filho pródigo, não é não? Mas não é, essa é outra. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: o quê? Não quero, não quero. Mas depois mudou de ideia e fez o quê? E foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa, e ele respondeu. O que ele respondeu? Sim, senhor, eu vou, pai, estamos junto. Essa outra parte é eu que inventei aqui, né? Não está no texto. Sim, senhor. Mas o quê? Por fim, não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Jesus estava dizendo isso aos religiosos, aqueles que tinham esta aparência de obediência, mas era só a aparência. O primeiro filho, queridos, o pai falou assim: vá trabalhar na minha vinha. E de cara ele já falou: não quero, não vou. Não tenho nada a ver com isso, esquece de mim. Já manifestou a sua rebeldia de cara, já manifestou a sua desobediência de imediato. Mas algo sobrenatural aconteceu. E ele se arrependeu. Fala comigo, arrependimento. Ele se arrependeu. E mudou de ideia. E o arrependimento, nós já estudamos aqui, o arrependimento nos muda de dentro para fora, sim ou não? E ele acabou que ele foi. A primeira reação foi muito ruim, foi rebelde, mas por fim ele foi, ele obedeceu. Agora o segundo, o pai chegou e falou assim: vamos trabalhar na vinha. E qual foi a resposta dele? Sim, claro, pai, com certeza, conte comigo, amanhã às 8 horas da manhã estarei lá, com certeza, pai, conte comigo. E ele deu uma boa resposta, ele deixou uma boa impressão, o pai foi para casa contente, porque, que filho amoroso, que filho legal. Mas por fim o que aconteceu? Não foi uma obediência apenas de aparência, falsa. Sabe, queridos, isso aqui é muito constrangedor para mim e para você. Esta é a mensagem do Senhor para nós. E é por isso que eu comecei dizendo aos irmãos: o Senhor está tratando o nosso coração e expondo o nosso coração a nós mesmos. A igreja dos nossos dias, e essa igreja somos nós, essa mensagem é para nós. Muitas vezes somos nós, este segundo filho, que está dizendo sim ao Senhor e por fim não vai. A cada domingo nós estamos dizendo sim ao Senhor.
Sim, Pai, conte comigo. Sim, Pai, nós vamos romper com o pecado. Sim, Pai, nós vamos viver em perdão. Nós vamos pregar o Evangelho. Sim, nós vamos viver em arrependimento. Com certeza, Pai, com certeza seremos o povo que o Senhor espera. Com certeza. Mas sabe o que é, queridos? Na segunda-feira a gente não lembra dos compromissos que nós assumimos com o Senhor. Fala aí, misericórdia. No domingo nós nos quebrantamos, no domingo nós dizemos sim, no domingo nós levantamos a nossa mão, nós prostramos, nós choramos, mas queridos, na segunda-feira nós voltamos a viver do jeito que sempre vivemos e esquecemos do compromisso que assumimos com o Senhor. Dizemos sim, 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 mas na hora que é a hora, a gente não vai, a gente não aparece. Fala aí, misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Então, queridos, é triste o que eu vou dizer para os irmãos, mas a aparência de obediência, essa obediência fake, ela não está entre os pecadores, ela está entre os cristãos. Ela não está entre os pecadores, ela está no meio dos crentes. Porque muitas vezes damos o nosso sim ao Senhor, mas esse sim não é transformado em ação, em atitude. É só um sim para, sei lá, dar um espetáculo, sei lá, por dor da consciência, não sei. O Senhor espera de nós uma obediência completa. O importante é que eu e você, a nossa autoridade está num sim, sim ao Senhor, e com ações que validam esse sim. É nisso que está a nossa autoridade. É isso que nos faz, isso que nos identifica como genuínos cristãos. Amém? Amém. Eu tenho 3 obediências falsas. A primeira é essa: não há obediência, é só um cenário. Nós vamos para a segunda. É a obediência parcial. Aqui já tem alguma coisa de obediência. Aqui já tem alguma obediência, mas ela é uma obediência seletiva. Ela parece criança mimada. Isso eu obedeço, mas isso não quero. Isso eu faço, mas isso não. Uma obediência seletiva. Algumas pessoas, queridos, por obedecer a algumas questões em algumas áreas, elas se acham desobrigadas em obedecer outras questões. Alguns pensam assim, já dou dízimo e oferta, então não preciso ser tão correto assim no imposto de renda que a gente vai começar a declarar a partir de amanhã. Porque eu não vou dar dinheiro para esse governo corrupto. Entende? Porque acha que obedece umas coisas, ela se sente desobrigada a obedecer outras. Eu não adultero. Graças a Deus, eu não adultero. Mas se permite. Então, por isso, ela se permite a ver pornografia. Eu não sou um maledicente, eu não fico falando mal de ninguém, então se permite a falar palavrão. Entende? Estão comigo? Obediência parcial. Obediência parcial. Então, deduzimos que por sermos obedientes em uma área ou outra, Deus vai entender a nossa desobediência em outras, e assim vai se estabelecendo essa obediência falsa. Porque essa obediência parcial. O Senhor não vai entender, irmãos. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: o Senhor não vai entender. O Senhor não vai entender. O Senhor não vai entender. Ele quer de nós uma obediência completa. Ele quer de nós uma obediência completa. E eu vou mostrar para os irmãos, usando aqui a vida de Saul. Eu acho que Saul está em alta. A Bia, né, prepara os slides para mim e fala assim: nossa, eu acho que você falou de Saul em todas as pregações. Saul, queridos, entrou para a história bíblica como o símbolo da desobediência. Um cara que o Senhor escolheu para ser rei. Quem escolheu? O Senhor escolheu. Todo o mérito que tem Davi antes foi ofertado para Saul. Todo o prestígio que tem Davi antes foi entregue na mão de Saul, mas em razão da sua desobediência, ele pôs tudo a perder. E aqui nós vamos entender um pouco mais qual é a reação de Deus, como Deus reage a esta obediência parcial.
Eu vou abreviar um texto longo que está em 1 Samuel capítulo 15. Depois você lê, anota as referências. Eu vou te contar a história bem abreviada para que a gente possa ganhar tempo. Mas a história é o seguinte: num daqueles juízos do Senhor, não é? Deus parece que tem uma medida, queridos. Quando a maldade chega naquela medida, Deus vem com juízo. E os amalequitas passaram dessa medida. E Deus mandou Saul destruir tudo e matar todos. Então, a ordem é clara: é destruir tudo e matar todos. Essa era a direção do Senhor. E Saul saiu com essa incumbência, com seu exército, e foi lá e destruiu tudo que não tinha valor, mas preservou aquilo que tinha valor. Ele preservou o gado, ele preservou as ovelhas. Ele matou todos, mas preservou o rei. Deixa eu te perguntar, Saul obedeceu ou não? Parcial. Obedeceu. Ele obedeceu uma parte, mas a outra parte, ele se sentiu no direito de desobedecer. É assim que é a obediência parcial. Obediência parcial. E veja a reação divina diante desta obediência parcial. Deus sacode o profeta Samuel, acorda Samuel e dá uma mensagem para Samuel. Esse texto nós vamos ler, 1 Samuel 15, o versículo 10 e o versículo 11. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído a Saul a rei, pois ele o quê? Me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Viu, queridos? A nossa obediência parcial aborrece o céu, aborrece o Senhor, aborrece o Senhor. O Senhor fala assim: Saul me abandonou. A nossa obediência parcial é uma rejeição a Deus. Olha que coisa forte. Saul me abandonou. Saul me abandonou. A gente segue no capítulo 15, no versículo 13. Samuel vai ao encontro de Saul. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe. Segui as instruções do Senhor. Olha para mim aqui. Seguiu mesmo? Parcial. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de... Balido é o berro da ovelha, né? Que balido de ovelha é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o seu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Viu? Uma marca, queridos, da obediência parcial é que a pessoa que a pratica sempre tem boas justificativas. Saul está dizendo assim: a gente poupou nós animadinho, eu fico imaginando Saul animadinho. Não, nós poupamos os animais. E Samuel com a cara fechada assim: é mesmo? E por que poupou? Não, para ofertar ao Senhor. Nós vamos fazer um culto e nós vamos ofertar ao Senhor. A pergunta é o seguinte: Deus pediu esse culto? Responda para mim. Esse culto, Deus pediu esse culto? Não. Deus não pediu esse culto. O Senhor não pediu isso. No versículo 16, Samuel continua confrontando Saul e Saul continua cego. Samuel disse a Saul: fique quieto. Olha, queridos, olha o nível que o profeta manda o rei calar a boca, fique quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Olha isso, queridos. Sabe o que é? Essa obediência parcial nos cega. Nós vamos relativizando o pecado
e a gente começa a achar que o pecado não é mais pecado. Esse homem está completamente cego. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Queridos, insiste em convencer Deus de que Ele está certo. Viu? A obediência parcial é rebeldia à ordem do Senhor. É uma rebeldia à ordem do Senhor. E então nós chegamos no texto 22, em que vai nos dizer que o sacrifício que o Senhor quer não é oferenda. O que o Senhor quer não é boi, não é ovelha, o que o Senhor quer é a nossa obediência. Samuel, porém, respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. A obediência é melhor que essas ovelhas que você trouxe. E a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele, o Senhor, fez o quê? O rejeitou. O rejeitou também. Então, queridos, a obediência parcial nos leva a um caminho de reprovação. A obediência parcial nos leva a um caminho de reprovação. O prazer do Senhor não é em sacrifícios. O prazer do Senhor não está em cultos, em adorações. O prazer do Senhor está nisso, movido de obediência, cheio de obediência. Amém? O maior prazer do Senhor é que eu e você vivamos como filhos obedientes, que o obedece plenamente e completamente. Que nós não sejamos filhos mimados, seletivos, que obedecem só o que quer. Que seleciona o que vai obedecer, achando que o pai é um velhinho bobão que vai entender. Não, Deus não vai entender. Não foi assim com Saul. E às vezes, queridos, a gente pode achar que essa questão de obediência parcial, ela pode ser dura demais. Nossa, dura demais, difícil. Mas eu preciso dizer aos irmãos que nós também valorizamos muito a obediência completa. Nós também não suportamos a obediência parcial. Amém? Vou te provar. Eu quero saber se tem homens aqui, então na hora que eu perguntar, vou te dar uma chance de você se manifestar bem, né, para não te pegar de surpresa, né, e você dar uma desafinada aí, né, dar uma gaiteada, né? Tem homem aqui, você vai responder amém. Valeu? Estão combinado? Tem homem aqui? Amém. Cadê os casados? Amém. Glória a Deus. É isso aí. Então, eu vou simular algo aqui com você, né? Acompanhe comigo. Você está aí com a tua esposa amada ao teu lado? Aí falando amém forte aí, cada chacoalhada que eu dou com a mão, que você fala amém forte, beleza? Então é o seguinte, esta esposa que está ao teu lado, o projeto é o seguinte, ela estará sempre ao teu lado, sempre linda e cheirosa, levando um café da manhã para você com torradas preparadas, com uma manteiga que veio de Minas Gerais, né? Com um café cheiroso e perfumado lá na beira da tua cama. Cadê os irmãos? Amém, amém, amém. E ela vai falar assim: vem pra cá, meu lindão, eu estava esperando você. Amém, amém, amém. Estamos animados? Estou sentindo muita animação nesses caras, não. Né? Eu acho que já assistiram a pregação lá em Jaguariúna. Né? Hoje em Jaguariúna todo mundo foi muito feliz nessa hora. Os irmãos pulavam no banco. Na hora que eu falei assim: vem pra cá, meu bonitão, cheirosão, os irmãos pulavam no banco assim. Né? Mas aí é o seguinte: quantos dias tem no ano? Fala para mim. 365 dias no ano, e durante 364 dias, ela estará sempre disponível a você, cheirosa, linda, maravilhosa, vem pra cá, meu bonitão, amém? E um dia apenas a gente vai dar de folga para elas, e nesse dia de folga, ela pode fazer o que ela quiser, inclusive sair com outros homens, amém? Alguém aceita a proposta? Aceita, Junão? Não, não é boa?
Não, 364 dias versus umzinho. Vou melhorar a proposta. Então, assim, 364 dias e 23 horas sempre ao teu serviço. Apenas uma horinha para ela fazer o que quiser da vida, inclusive se divertir com outros. Não? Aceita, Leandrão? Não? Não? Tem 2 Leandros aqui na igreja, vale para os dois são Leandrão, né? Não. Sabe por quê, queridos? Porque nós temos muito claro que a fidelidade parcial nada mais é que uma infidelidade, sim ou não? É isso. Nós temos esse conceito. A gente acha duro demais, mas a verdade é que nós temos esse conceito. Nós não aceitamos a fidelidade parcial nos nossos relacionamentos. Da mesma forma, Deus não aceita uma obediência parcial. Ele quer que sejamos obedientes por inteiro a seus ensinamentos e a sua palavra. Amém? Amém, amém. Esse é. Então, queridos, qual que é o propósito desta mensagem? É que eu e você venhamos vasculhar os nossos corações e ver pecados que a gente tem naturalizado, coisas que a gente tem ignorado e passado por cima, achando que Deus vai entender. Nós precisamos pegar essas áreas e levá-las em submissão à vontade de Deus. Nós precisamos viver uma obediência completa. Porque a obediência parcial nada mais é que uma desobediência. Uma obediência parcial, ela é afrontosa ao Senhor. Que nós possamos viver a plenitude da obediência. Amém? Amém? Fechamos o nosso segundo item, nós vamos para o terceiro e último, que é o orgulho da obediência. O que nós estamos estudando mesmo? Falsas obediências. E então nós temos lá do lado de lá, não é, uma valeta, sabe aquelas estradas de sítio, que elas ficam meio redondinhas assim, né? Não sei se você já andou de bicicleta nela, se você pegar meio na lateral aqui, né? Tem sempre umas pedras soltas ali de moto, então, meu Jesus, né? Então tem uma valeta do lado de cá, que é zero obediência, é só fachada de obediência. Tem um meio assim todo desgovernado, que é essa obediência parcial, e tem o outro lado que é a obediência. Tem obediência, mas sabe o que é, queridos? É uma obediência com o coração errado. O grande lance é fazer o certo com o coração certo. Se o nosso coração não for tratado, a gente faz o certo com o coração errado, e esse leva-nos a um lugar de reprovação. É o que já dissemos antes. Então, aqui tem obediência, mas essa obediência é regada pelo orgulho. E a essência da religiosidade, a expressão máxima da religiosidade, sabe qual é? É o orgulho da sua obediência. E talvez você já tenha se relacionado com alguém religioso, e ele se orgulha dos seus feitos, assim como os fariseus faziam no tempo de Jesus. Com certeza você já se relacionou com alguém religioso, e ele fala, eu jejuo tantos dias, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro assim, eu oro assado, eu faço. O tempo todo. Esse é o orgulho da obediência. E como nós já estudamos a nossa segunda pregação nessa série, o orgulho nos cega, o orgulho endurece o nosso coração, o orgulho nos leva para um lugar de reprovação, porque Deus resiste ao orgulhoso. O que nós alcançamos com o nosso orgulho é uma coisa só: a resistência do próprio Deus. Está orgulhoso, vai alcançar uma coisa só: a resistência. É o próprio Deus que se opõe, o próprio Deus que obstrui o caminho do orgulhoso. É o próprio Deus que está do lado de lá da porta, segurando para que ela não abra. Porque assim, Deus se opõe aos orgulhosos. Então, nós precisamos entender, irmãos, que a nossa obediência não é um favor que estamos fazendo a Deus. A nossa obediência é o mínimo que nós ofertamos ao Senhor. E eu quero ler um texto com os irmãos, Lucas 18, do versículo 9 ao versículo 14. É um texto também conhecido pelos irmãos. 2 homens vão ao templo para orar. Orar é coisa boa ou não? Sim, orar é uma coisa boa. E o Senhor Jesus, eles sobem ao templo para orar, e o Senhor Jesus
vai se deparar com eles e vai dar uma nota a eles, quem orou bem e quem orou mal. Então, vamos ler o texto. Vamos que vamos. E alguns que confiam em sua própria justiça e desprezam os outros, quem são esses? Os orgulhosos, os religiosos da época. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o religioso, e o outro publicano, um pecador. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Agora vem a nota. O Senhor Jesus vai dar o veredito de quem orou bem, de qual oração chegou no céu. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, o publicano e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será o quê? Humilhado. E quem se humilha será exaltado. Queridos, o caminho é estarmos em humildade nos pés do Senhor. Nós não temos do que nos orgulhar com a nossa obediência, porque quando obedecemos o Senhor, não fazemos nada mais do que a nossa obrigação. Posso ouvir um amém? É assim na nossa casa, fala a verdade. Quando os nossos filhos colocam a roupa lá no cesto de lavar roupa suja, quando os nossos filhos escovam o dente, né, coloca o chinelo no pé e desce todo orgulhoso dos feitos, e ele fala: olha, mãe, querendo um elogio da mãe, querendo um elogio do pai, eu escovei o dente, eu coloquei a roupa para lavar, eu tomei banho, olha só como é que eu estou bonito e cheiroso. E o que nós dizemos a eles? Você não fez mais do que obrigação. Esse é o mínimo que você deveria ter feito. É assim, Rebeca, que você escuta na tua casa, minha linda? É isso. Não temos do que nos orgulhar. A nossa obediência, queridos, é o mínimo que nós podemos ofertar ao Senhor. Estamos apenas fazendo a nossa obrigação. A obediência é o mínimo que um crente pode dar ao Senhor. Então, queridos, aqui eu encerro. Aqui eu encerro. O Senhor tem tratado conosco. O Senhor tem tratado conosco. E o propósito do Senhor é alinhar o nosso coração com o dele. Amém? É isso que o Senhor tem nos chamado. Essa tem sido a nossa oração. E o Senhor tem nos apresentado um passo a passo para esse alinhamento. O Senhor tem nos apresentado um passo a passo para esse alinhamento. Rompermos com essa obediência falsa, com essa obediência fake. E a minha pergunta ao Senhor, no íntimo com o Senhor, é: Pai, o que alicerça? Qual é o alicerce? O que sustenta essas obediências falsas no nosso coração? Por que a gente adota uma obediência de aparência? Por que a gente adota uma obediência parcial? Por que a gente se orgulha daquilo que a gente acha que está obedecendo? E eu descobri, queridos, que é um coração não tratado plenamente pelo Senhor. O que sustenta essas coisas todas é o meu coração e o seu coração, um coração carente. Fala aí comigo, um coração carente. Um coração carente, não resolvido em Deus, abre brecha para esse tipo de coisa. Um coração carente da aprovação das pessoas. E nós ficamos dependentes, carentes, importando demais com a aprovação dos homens e importando de menos com a aprovação de quem realmente importa, que é a de Deus. É a de Deus. Qual que é o caminho da libertação para mim e para você? Qual que é o caminho da libertação? A gente precisa aprofundar a cura do nosso coração. E a essa altura, eu preciso te confessar, eu imaginava que eu já estivesse com o meu coração bem curado. Eu já imaginava curadão. Mas o Senhor tem mostrado a mim, e eu tenho impressão, eu tenho certeza que a você também, de muita coisa que nós precisamos botar para fora. De muita coisa que a gente precisa botar para fora. Qual que é, o que sustenta? Qual é a brecha? O que sustenta essas obediências fakes na nossa vida? Um coração carente.
Um coração carente. Um coração que não foi plenamente resolvido no Senhor. Não importa quanto tempo de igreja você tem, não importa quanto ministério você tem, não importa se você é pastor como eu, não importa, não importa. Nós sempre temos que estar disponíveis para ser tratados pelo Senhor. E o caminho da libertação é permitir que o Senhor venha aprofundar o tratamento dele no nosso coração e nos libertar por completo da aprovação dos homens. Os fariseus viviam nessa expectativa o tempo todo de ser reconhecido como espirituais, como cumpridores da lei. Que o Senhor venha libertar a mim e a você da aprovação dos homens. Amém? Amém. O próximo passo, em 2 passos, o caminho da libertação. Primeiro é que o Senhor venha nos libertar, curar por completo o nosso coração. O segundo é que nós venhamos a amar o Senhor de todo o nosso coração. Diga comigo, amar o Senhor de todo o coração. Amar o Senhor de todo o coração, porque quem ama, obedece. O amor nos leva a uma obediência plena. Como lemos há pouco, o texto de João, 1 João, capítulo 5, o versículo 3, que diz: porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Se ama, obedece. Se ama, obedece sem peso. Porque movidos pelo amor, queridos, movidos pelo amor, nada é pesado. Movidos, quem obedece com prazer, com alegria, nada é pesado, nada é difícil. Que o Senhor possa colocar isso nos nossos corações, trabalhar isso nos nossos corações. Basta um sim da nossa parte, um sim e uma ação para vivermos diferente. Amém? 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 Vamos orar. Convido você a se pôr em pé. Vamos tirar um tempo